caminho da sabedoria é o nosso assunto de hoje. É baseado no capítulo 4 de Provérbios e o verso 11 eu escolhi como um versículo em destaque aqui que diz: Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Sabedoria e inteligência são duas coisas bem diferentes. Como é que nós podemos saber isso? Tem um texto em Provérbios, no capítulo 20, que fala: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E eu posso provar para você que uma pessoa inteligente, ao mesmo tempo ela não é sábia, porque o texto fala aqui que uma pessoa que se deixa levar pela bebida forte, um alcoólatra, por exemplo, ele pode ser, e eu conheço pessoas que são muito inteligentes mesmo, mas são alcoólatras. E o texto fala aqui que a pessoa que é dominada pela bebida forte, ela não é sábia. E o nosso assunto hoje é sabedoria verdadeira. E, por natureza, nós não somos sábios. Quero falar um pouco hoje sobre o livro de Provérbios, onde destaca o homem mais sábio do mundo, que já existiu aqui embaixo do céu. E Salomão é o seu nome. E veja bem o que ele fala aqui em Provérbios, em Eclesiastes capítulo 2, versículo número 3. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então Salomão resolveu experimentar os prazeres do mundo para conhecer na prática o que seria ou como seria a vida de um tolo. Então essa experiência aqui que ele procurou passar foi a experiência do homem mais sábio do que já existiu. E ele fora criado na disciplina do Senhor pelo seu pai Davi. Por que será que ele desejou experimentar uma vida igual à dos ímpios, uma vida de insensatez, como ele fala aqui no livro de Eclesiastes? Eu resolvi experimentar uma vida de insensatez, para ver como funciona no meio dos filhos dos homens, isso na prática. Então, Provérbios capítulo 4 mostra que Salomão fora muito bem instruído nos caminhos de Deus pelo seu pai Davi. E esse livro que ele escreveu de Provérbios é um livro que ensina a busca da sabedoria, como eu posso ser um pecador sábio. E o livro de Provérbios começa logo no capítulo 1, versículo 7. Aliás, o livro inteiro de Provérbios é um livro que nos ensina a sabedoria de Deus. Nós podemos adquiri-la estudando as Escrituras, especialmente aqui o livro de Provérbios. E no versículo número 7 ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, uma pessoa que despreza a palavra de Deus, já está dizendo logo no verso 7 do capítulo 1 de Provérbios, que é um insensato, é um tolo. E a pessoa que quer se tornar sábia, ela vai procurar conhecer a palavra de Deus, porque diz que o temor do Senhor é o começo de tudo. É o começo da aprendizagem, da sabedoria. E o capítulo 4 que eu escolhi para nós estudarmos hoje à noite aqui, ele fala sobre o tempo em que Salomão esteve na companhia de seu pai, conforme diz aqui no versículo 3 do capítulo 4 de Provérbios. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida. Então, até a morte de Davi, seu pai de Salomão, ele esteve em uma companhia muito boa. E o capítulo 4, e evidentemente todo o livro de Provérbios, ele nos aponta sobre o caminho da sabedoria. E é isso que eu quero falar hoje, e começando aqui pelas boas companhias. Então, o caminho da sabedoria é estar em boa companhia, como Salomão esteve, pelo menos até a morte de seu pai. Então vamos ver aqui o capítulo 4, versos 3 e 4, e também o verso número 11. Então, repetindo aqui o verso 3, 4 e o 11 que eu já li hoje.
Quando eu era menino ou criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida. E o verso 11 diz: eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. São palavras que o seu pai Davi ensinou para Salomão, e ele, escrevendo o livro de Provérbios aqui, ele se recorda do tempo que seu pai inculcava a palavra de Deus na sua mente. Então, Salomão viveu um grande período da sua vida até se tornar homem e assumir o reinado em Israel, na companhia do seu pai Davi, que era um homem que temia a Deus e tinha o que dar para ele, juntamente com a sua mãe. Tinha o que ensinar. Então, a boa companhia de Salomão já foi um bom começo para ele, porque o caminho da sabedoria é você e eu estarmos na companhia de pessoas que temem a Deus. Então, o caminho da sabedoria é estar em boa companhia. É uma oportunidade que nós temos para aprender os caminhos de Deus estando em boas companhias. Então, Davi se empenhou durante a sua vida para colocar na mente do seu filho Salomão os princípios da palavra de Deus. Você examinando as Escrituras, você vai ver que Paulo se refere a Timóteo, ele fala que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele está falando aqui da maneira como o jovem Timóteo fora criado na disciplina do Senhor. Na sua infância, desde pequeno ele conhecia. E Paulo se refere em outra passagem a Timóteo, quando ele fala que ele estava certo que habitava a fé verdadeira em Timóteo, quando ele fala que primeiramente ela habitou na tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Então, depois que Timóteo conheceu o apóstolo Paulo, ele continuou na companhia, em boas companhias, que no caso aqui era o apóstolo Paulo, era Silas, era Lucas e seus companheiros de ministério. Então, Timóteo ficou acompanhando o apóstolo Paulo e seus amigos até o final da sua vida. Enfrentou junto com Paulo todas as alegrias e durezas do ministério, todas as humilhações e provas e humilhações. Timóteo foi até o final e ele viveu numa boa companhia, e o caminho da sabedoria é você andar com pessoas que temem a Deus, que são companhias adequadas para nós que confessamos que tememos a Deus também. Então, portanto, estar em boa companhia é andar no caminho da sabedoria, é querer ser sábio. Eu estava meditando aqui num texto de Provérbios 22, nos versos 24 a 25, que é o oposto disso, onde Deus nos adverte para não andar na companhia ou más companhias. Veja bem aqui os versos 24 e 25 do capítulo 22 de Provérbios. Não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com o homem que logo se enfurece, para que não aprendas seus costumes e te deixes cair em alguma armadilha, ou um laço para a tua alma, como diz a outra versão atualizada. Não ande com o homem colérico, não ande com o homem iracundo, porque você vai aprender as suas veredas e vai ser um laço para a tua alma. Então você pode dizer, mas eu sou um crente firme, baseado na palavra de Deus na minha vida, eu sei muito bem, eu tenho maturidade suficiente para saber que eu posso ter amizade com uma pessoa assim, que ele não vai me seduzir para um mau caminho, mas só que o texto diz que o que vai ocorrer é exatamente isso. Em Coríntios, Paulo chama a atenção dos crentes quando ele fala que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. De fato, a tendência nossa nas más companhias é deixar de ser o que somos para imitar aqueles com quem nós estamos andando. Então, o caminho da sabedoria não é andar com pessoas que são maus exemplos para nós. Isso não quer dizer que nós não possamos ter um relacionamento com qualquer pessoa, podemos sim, mas temos que tomar muito cuidado com as amizades e com as companhias que nós valorizamos, porque se você valoriza a companhia de um homem que teme a Deus, como dei o exemplo aqui de Timóteo e o próprio Salomão, nós estamos andando no caminho da sabedoria. Mas se escolhemos andar com pessoas iracundas e coléricas e briguentas, nós iremos aprender as suas veredas. Então,
O primeiro passo aqui do caminho da sabedoria, para você andar no caminho da sabedoria, é andar em boas companhias. Nós estamos estudando aqui o capítulo 4 de Provérbios e eu quero tirar, de fato, as lições desse capítulo. Então, segunda lição que nós podemos tirar aqui do capítulo 4, que o caminho da sabedoria está em evitar a companhia dos ímpios. Capítulo 4, versos 14 a 19, nos chama atenção para o fato de que nós devemos evitar a companhia dos ímpios. Esse é o caminho da sabedoria. Andar no caminho deles não é o caminho da sabedoria. Versos 14 a 19 diz assim: Não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe, pois eles não dormem se não fizerem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque come o pão da maldade e bebe o vinho da violência. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Então, o caminho dos ímpios é um caminho que deve ser evitado. Salmo número 1, Salmo 1, ele tem um bom ensinamento sobre isso, para que a gente não se detenha no caminho dos pecadores, não pare, não se detenha, não se assente e nem comungue com eles, porque nós iremos aprender as suas veredas e só levaremos prejuízo. Então, Salmo 1 fala que feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse não é o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é nós não pararmos nesse caminho. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre o jugo desigual, que é mais ou menos a mesma linha de pensamento, de não sermos tolos em andar em companhia de pessoas que não temem a Deus. E aí, ele, em 2 Coríntios 6, ele fala sobre o jugo desigual, quando ele cita: não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis, porque sociedade pode existir entre a luz e as trevas, entre os demônios, os cultos aos demônios e a Deus. Não tem comunhão nenhuma com os infiéis. Que sociedade pode existir? Então, se você fizer sociedade com os infiéis, seja ela qual for, procurar casamento com o infiel, você vai ter dor de cabeça e problemas, porque a Bíblia já está prevenindo que não é o caminho da sabedoria. Eu tenho visto, por esses meus anos de vida, experiências com pessoas que resolveram fazer sociedade no serviço mesmo secular com incrédulos e não funcionou, só levou prejuízo, porque as duas cabeças não pensam igual. Uma pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo, que ama a palavra de Deus, se relacionando com um indivíduo que despreza tudo isso aqui, a sua mente é completamente diferente, suas intenções são outras, seus propósitos, seus ideais, tudo é diferente. Por isso que não funciona, há choque. Na hora da honestidade, de falar a verdade e tantos comportamentos que a Bíblia chama a nossa atenção, o teu sócio não se comprometerá com isso. Então nós teremos problemas. A mesma verdade se dá no casamento, seja o marido ou a mulher incrédulo ou não, um ou outro. Há incompatibilidade tremenda de pensamentos, de propósitos, de objetivos, de alvos. Há discordância. Então Deus quer prevenir problemas para nós não andarmos no caminho da insensatez, que seria andar na companhia de ímpios. Isso não significa, você pode estar até pensando aí, que como crente no Senhor Jesus Cristo eu não possa me relacionar com pessoas que não são crentes. Não é isso, senão necessário seria, como diz Paulo aos Coríntios, sairmos do mundo. Então, até o propósito pelo qual estamos no mundo seria perdido. O fato é que Deus chama a nossa atenção que nós não devemos aprender e imitar o comportamento dos ímpios. Então, se eu tenho uma amizade muito aproximada, se eu chamo um ímpio de amigo íntimo aqui, eu estou abrindo uma grande porta para ser influenciado com seu comportamento, porque é isso que a Bíblia me garante, que eu vou perder. Deus sabe muito bem como é a nossa estrutura, somos pecadores e a facilidade para o pecado é muito maior do que a facilidade para a vida separada,
para uma vida que agrada a Deus. A facilidade para o pecado é enorme. É muito mais fácil, naturalmente, uma pessoa acreditar na mentira do que na verdade. É muito mais fácil amar o pecado do que a Deus. Então Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos fracos e Ele recomenda para que nós tomemos bastante cuidado. Então devemos andar no caminho da sabedoria e não na companhia de pessoas ímpias, que no caso aqui ele destaca pessoas até perversas, que nem todas as pessoas que não são crentes não cometem, vamos dizer assim, assassinatos e roubos e furtos e violências exageradas. Ele está destacando aqui especialmente pessoas até assim. Mas seja qual for a amizade profunda com pessoas descrentes, você vai aprender o seu caminho, vai aprender. Então o caminho da sabedoria está em evitar amizades, companhias com pessoas descrentes. Notando bem aqui que é uma amizade onde eu tenha prazer nas conversas e no tipo de vida que essa pessoa leva. Não é amizade com uma certa condição, um certo limite. Não é isso aqui. É uma amizade que não há limites. É uma amizade mesmo que eu tenho prazer no negócio. Então Deus chama a atenção que isso é perigoso. O caminho da sabedoria não é isso. O caminho da sabedoria está em andar na companhia de pessoas que temem a Deus. E também temos outros ensinamentos aqui no capítulo 4 de Provérbios, que fala sobre o caminho da sabedoria. É o caminho aonde eu não me afasto dos ensinos das Escrituras. O caminho da sabedoria está em não se afastar daquilo que eu aprendi na palavra de Deus. E os versos 20 a 22, eles nos deixam pensar por essa direção aqui. Quando ele diz, meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções, não as percas de vista, guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para o teu corpo. Não se afastar do ensino das Escrituras que eu recebi. E Salomão afastou-se e ficou frustrado. Ele quis experimentar, como nós lemos aqui no livro de Eclesiastes, que é um livro onde ele testemunha as limitações da felicidade humana em coisas terrenas, e ele experimentou tudo isso quando esteve afastado de Deus, ele ficou frustrado, e esse não é o caminho da sabedoria, como diz lá em Eclesiastes, que ele quis experimentar para ver como era a insensatez, como era a vida de um tolo na prática, e ele ficou extremamente decepcionado com ele mesmo. Não se afastar do ensino das Escrituras. Deus chamou a atenção de Josué lá, capítulo 1, verso 8, sobre isso. Ele recomendou a Josué, eu vou até ler isso aqui, que é um versículo conhecido, mas é muito importante para nós aqui, quando ele diz aqui, no encorajamento que Deus dá a Josué, não te afaste de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Em lugar de afastar-se dos ensinos das Escrituras, medita nele dia e noite. Incessantemente medite. É isso que Deus está falando para Josué. Porque o teu sucesso, Josué, vai depender disso. Para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é sabedoria. Não se afastar das Escrituras é o caminho da sabedoria, porque a pessoa será bem-sucedida por onde quer que andasse. Então, havia prosperidade espiritual no caminho de Josué e de qualquer um que não se afasta do ensino das Escrituras, como dizem Provérbios aqui, somos advertidos nos versos 20 a 22, não as percas de vista, guardas dentro do teu coração, para serem usadas na hora que precisar. Ela tem que ficar bem guardada na sua alma, para as Escrituras serem aplicadas na hora de necessidade para você e para ajudar outras pessoas também. Então o Senhor recomendou isso para Josué. Muito tempo depois, Paulo recomenda isso a Timóteo também, quando ele diz, tu, porém, Timóteo, não imites os outros que se afastaram, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É uma grande advertência das Escrituras, não só para Timóteo, mas para nós também. Permaneça naquilo que aprendeste. Você sabe que você aprendeu a verdade.
Você sabe de quem aprendeu, de onde veio o teu ensinamento. Então agora, além de meditar dia e noite, permaneça naquilo que aprendeste. Esse é o caminho da sabedoria. Não se afastar do ensino verdadeiro das Escrituras. E muitas pessoas se afastam porque escolhem como Salomão escolheu. Experimentar como é o caminho da tolice, da insensatez. E só há frustração no final. Portanto, o caminho da sabedoria é não se afastar das Escrituras ou do ensino que eu recebi. Então, é estar em boas companhias. E o caminho da sabedoria. Não andar pelo caminho dos ímpios. E não se afastar das Escrituras. E eu tenho mais um ponto aqui importante sobre o caminho da sabedoria, que é o que talvez possa até se destacar um pouco mais na prática para nós aqui, é quando nós podemos enxergar que o caminho da sabedoria está em guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Vou ver aqui o versos 23 a 27 e nós vamos explicar isso. Acima de tudo, acima de todo ensinamento que você recebeu, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus pés do mal. O caminho da sabedoria está em guardar o nosso coração. E é do coração que procede as fontes da vida. Então, o coração é a fonte que afeta, como diz o verso 24 aqui, as nossas palavras. O coração afeta as nossas palavras. Verso 24. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Jesus ele fala no capítulo 12 de Mateus algo muito importante em relação ao coração afetar as palavras das pessoas. Mateus capítulo 12, versículo número 34. Eu vou ler aqui. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração afeta as palavras. Então a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então nós vamos entender aqui que o nosso coração é o centro das nossas emoções. Vai afetar as palavras. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio das coisas lá do alto, da palavra de Deus, como falamos aqui sobre Josué, meditar dia e noite nas Escrituras e não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Se o meu coração está cheio das Escrituras, automaticamente vai sair o que ele está transbordando lá dentro. Mas se ele está vazio das Escrituras e cheio de lixo, cheio de maus pensamentos, de pecados de toda espécie, a minha boca vai falar aquilo que está cheio o meu coração. Então, o nosso coração é uma fonte que afeta as nossas palavras. É uma fonte que afeta a nossa visão. Veja o verso 25. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Ele está falando aqui da maneira que eu olho para as coisas. Se é com cobiça, se é com olhar puro, vamos dizer. O olhar é cúmplice do meu coração também. Não é só a minha boca que é cúmplice do meu coração, o meu olhar também é cúmplice do meu coração. Aquilo que está cheio no meu coração é para onde os meus olhos irão olhar. Então, temos que tomar cuidado como nós olhamos. Estava lembrando de um livro que eu li que o autor estava contando uma experiência e ele fala a respeito de alguma coisa nessa direção, até de amizades, né?
E ele fala de uma pessoa que às vezes leva o seu melhor amigo para casa e esse seu melhor amigo começa a olhar com intenções para a sua esposa. E eu digo para você que esse não é o melhor amigo desse indivíduo, esse é o pior inimigo. E ele era considerado o melhor amigo. Então, você leva o melhor amigo para sua casa e ele, com seu olhar perverso, que o seu coração está cheio de adultério, vai olhar diferente para a sua esposa. Então, eu tenho que tomar cuidado, como diz aqui no capítulo 4, versos 24 aqui, e 25 principalmente, que os teus olhos estejam sempre voltados para a frente e olhando diretamente. Ele está dizendo a maneira que eu olho deve ser uma maneira pura. E como pecadores regenerados, nós temos esta capacidade, sim. Então, o coração é a fonte que afeta a nossa visão, conforme o verso 25, e afeta a nossa conduta, afeta o nosso comportamento. Veja os versos 26 e 27. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus pés do mal. Então, o meu coração, que é a fonte de onde procede a fonte da vida, ele afeta diretamente também a minha conduta, o meu comportamento. Porque ele aqui é representado como a sede dos meus sentimentos, a sede das minhas decisões, tudo que eu penso. E aquela batalha pela pureza moral ocorre dentro do nosso coração. Nós travamos uma luta pela pureza moral. Eu estou me referindo aqui a pessoas convertidas, porque uma pessoa que não conhece a Cristo, ela não tem essa luta pela pureza moral dentro do seu coração, tentando não permitir que a imoralidade domine o seu pensamento. Então, o coração, significando intelecto, emoções e vontade dos homens, é de lá que vai proceder coisas boas ou ruins. Salomão chama a atenção, então, aqui, acima de tudo, cuide do seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E Jeremias, ele fala que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que nós temos que cuidar, conforme diz Provérbios, acima de tudo, cuide do coração, porque dele procede tudo aquilo que você vai olhar, fazer, falar, toda a sua vida, todo o seu comportamento. Tudo procede lá de dentro, do seu interior, do mais íntimo da alma, que é expressado aqui pelo coração. Outras culturas expressam pelo fígado, pelo rim, pelo estômago, suas emoções e tudo mais. Mas aqui nessa cultura, principalmente nossa, é o coração, e nós não conseguimos nos aprofundar muito sobre o significado disso, mas nós sabemos que nossas emoções e vontade, intelecto, elas são lá do interior da alma. E Jesus, ele fala, chamando a atenção dos fariseus a respeito da hipocrisia deles, quando os discípulos foram comer em certo lugar, estavam sendo observados por eles, e eles disseram, os seus discípulos não lavam as mãos quando comem. Então, aqui no capítulo 15, por exemplo, tem a tradição dos anciãos, que deveria ser muito bem observada, conforme os anciãos lá e as autoridades religiosas acreditavam. Então, eles começam a tratar do assunto aqui com Jesus, aqui no versículo 1 do capítulo 15. Então, alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Até numa das pregações anteriores eu falei sobre esse ritual que Jesus com os discípulos não observavam, porque isso era um acréscimo à lei de Moisés. Vou dizer, nem acréscimo, era um paralelo à lei de Moisés, que era extremamente valorizada essas tradições. Então Jesus, ele fala sobre a hipocrisia deles aqui, porque ele diz assim, vós que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Porque Moisés ordenou, ou Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é a oferta dedicada ao Senhor. Então, meu pai e minha mãe, não posso dar nada para vocês. Então ele, de modo algum, terá de honrar seu pai.
O que eu poderia dar para vocês, eu dou para o Senhor. Então não tem que honrar o Senhor, nem a senhora, socorrendo vocês nas necessidades mínimas, porque eu dou tudo para o Senhor. Então Jesus fala, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E chamando a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso que o torna impuro. Então a questão aqui não é não lavar as mãos em termos de higiene, porque eu creio que Jesus e os discípulos, eles praticavam a higiene. Aqui, o que está em pauta aqui é a questão do ritual para se purificar e poder participar da refeição. Então Jesus ele condena aqui exatamente isso. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe, sabe que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Então Jesus fala que eles eram cegos, guias de cegos, e deixai-os, porque eles são cegos. Então, tomando Pedro a palavra, disse, explica-nos a parábola então, Senhor. Então Jesus respondeu, vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração. Nós estamos falando aqui a respeito das fontes da vida, que é o coração. O que sai da boca procede do coração e é isso que torna o homem puro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro espiritualmente falando aqui o caso. Do coração procedem as fontes da vida. Jesus aqui ele explica perfeitamente isso que fala em Provérbios. Os maus pensamentos vêm de dentro do nosso ser. E os maus pensamentos, eles nos levam a praticar homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, calúnias e coisas semelhantes a essas aqui. Por isso que Provérbios fala para eu tomar bastante cuidado com o meu coração, porque ele, além de ser enganoso, ele é muito traiçoeiro. A minha natureza é traiçoeira. Muitas vezes eu estou praticando algo, achando que estou com boas intenções, mas eu estou por trás desse achar que são boas intenções, eu estou com más intenções. E eu digo para os irmãos que é muito difícil explicar isso mesmo. Nosso coração é tão enganoso que nós não conseguimos nem explicar o nível de perversidade que ele é. Paulo chama o nosso pecado, que seria o próprio coração representando a natureza toda humana, caída, como desesperadamente maligno. Para que o pecado aparecesse desesperadamente maligno, ele diz em Romanos, ele se aproveitou de uma coisa boa que é a lei de Deus para levar as pessoas a praticar coisas horrorosas diante de Deus. Guarda o teu coração. O caminho da sabedoria é guardar o nosso coração. Se nós não damos atenção para isso aqui, para esse fato de que eu sou um pecador e eu tenho que tomar muito cuidado com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, por onde eu ando, como eu olho para as coisas, sem cobiçar nada, sem desejar mal para ninguém, sem caluniar. Eu tenho que tomar muito cuidado com o meu coração, porque é muito perigoso. É isso que nós entendemos nas Escrituras. É muito perigosa a nossa natureza, enganosa, desesperadamente corrupta. Jeremias diz, quem o conhecerá? E o Senhor responde, eu conheço a natureza humana, o que ela é capaz de fazer. E é interessante olhar na história da vida de Salomão, que ele não seguiu os seus próprios conselhos. Nós conhecemos muito bem a história de Salomão. Eu não sei se todos que estão me ouvindo conhecem bem, mas Salomão foi o terceiro rei de Israel do tempo do Reino Unido. Após a sua morte, o reino foi dividido, norte e sul, e a culpa
A origem da divisão do reino foi por causa dele. Porque Salomão se deixou levar pelo vinho e deixou-se experimentar pela insensatez para ver como era uma vida de tolo. Então ele casou-se com muitas mulheres e essas mulheres contaminaram o seu coração na velhice, piorou a situação, que ele virou idólatra mesmo e até chegou a oferecer seus filhos a Moloque como sacrifício vivo de criança, chegou a esse nível de estupidez. Ele mesmo não seguiu seus próprios conselhos. Provérbios é um livro cheio de bons conselhos, é o livro do caminho da sabedoria. E Davi, seu pai, disse: meu filho, tome cuidado e guarde no seu coração os meus ensinamentos, pratica-os, não deixe escapar dos seus olhos, não deixe escapar do seu coração, preste atenção nos meus ensinamentos, você será bem-sucedido. E começa aqueles conselhos que nós já lemos aqui, só que Salomão, no tempo da sua vida, desprezou tudo isso e ele próprio não seguiu seus próprios conselhos. O caminho da sabedoria está diante de nós. Você pode pegar a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo insensato despreza. Nós não nascemos sábios. Você pode ser muito inteligente. Tem pessoas que têm QI altíssimo, mas não são sábias. Porque sabedoria é muito diferente de inteligência. Muito diferente. Existem pessoas inteligentíssimas, extremamente tolas. E tem pessoas simples que dão lições de sabedoria para pessoas muito inteligentes. Esses dias eu estava lendo sobre aquele homem pobre que estava numa cidade que estava sendo sitiada por um rei poderoso, e com a sabedoria desse homem pobre, a cidade foi protegida pela maneira como ele usou a sabedoria que ele tinha. Não era a inteligência, a Bíblia chama sabedoria. E sabedoria só vem lá de cima. Tiago fala: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça, porém, com fé, nada duvidando. Aproxime-se das Escrituras e peça a Deus sabedoria para você viver. E recapitulando aqui, o caminho da sabedoria é o caminho que eu não ando no caminho dos ímpios, que eu ando em boas companhias, que eu não me aparto das Escrituras que eu aprendi. E o caminho da sabedoria é o caminho que guarda o coração com muito cuidado. Tudo aquilo que eu imagino e penso pode sair visivelmente para que todos possam ver. Então, em Filipenses, para terminar aqui a nossa pregação de hoje, ele fala sobre o que o crente deve pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Do coração procedem maus pensamentos. Então, se eu obedeço o que a palavra de Deus está dizendo em Colossenses aqui, 4, que eu devo pensar em tudo aquilo que a Bíblia nos dirige para a pureza, para o que é verdadeiro, para aquilo que é justo e amável, para tudo aquilo que honra e louva a Deus. Paulo diz: e aquilo que vocês também viram em mim e aprenderam de mim, e isso praticai. Quer dizer, eu fui exemplo para vocês, e o Deus da paz será convosco. Nós temos que cuidar dos nossos corações e aprender, de fato, o caminho da sabedoria, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que fazer a grande diferença na sociedade em termos de sabedoria, porque o mundo está repleto de tolos. O mundo está repleto de pessoas insensatas, irresponsáveis. E os crentes, que são a minoria. E dentro dessa minoria ainda existe uma grande parcela de pessoas que não se interessam em andar com sabedoria. E a pregação de hoje chama a sua atenção para reconsiderar o fato de que Deus deseja e requer de você, cristão, uma vida de pessoa sábia, porque o temor do Senhor é o começo da sabedoria.
Aprenda o caminho da sabedoria, valorize isso. Deus será glorificado com a vida de um cristão sábio. E o seu nome será envergonhado com a vida de um cristão insensato. Deus conceda a você a paz e a misericórdia sobre ti e sobre a tua família. Amém.